Ele é uma das primeiras pessoas que chegou, que eu conheci aqui em Delaware. E ela tinha uma causa, né, que para ela era impossível, e a gente chorou muito junto. E hoje Deus fez um mover na vida dela, né? E por isso, por causa desse mover do Senhor, é possível ela estar aqui hoje trazendo esse devocional. Amém. Ela tem muito dom, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio através da Priscila, através da vida dela e da família dela. Então, eu quero só orar e passar a palavra para ela abençoar a nossa vida com a porção que o Senhor colocou no coração dela. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa quinta-feira que o Senhor preparou para nós, Pai, voltar a esse trabalho, estarmos juntas aqui de novo. E eu quero pedir a tua presença aqui através do Zoom, Pai, porque eu sei que o Senhor é onipresente. O Senhor pode alcançar cada uma de nós aqui, em cada cantinho que a gente está. Eu peço a tua proteção sobre cada casa que está aqui presente, Pai. Que cada mulher possa ter as forças dela renovada através de ouvir a tua palavra aqui nessa noite, com pouco tempo que nós temos, Pai. Mas a tua palavra, ela não volta vazia e ela tem certeza que apenas um versículo que seja falado nessa noite é suficiente para nos reanimar, para alimentar nossa alma. Eu abençoo a vida de cada uma que já entrou, que está entrando, aqui não conseguir entrar. Abençoa a vida da Priscila, que o Senhor possa usar ela com autoridade, com ousadia, com poder, com a palavra de sabedoria para nós nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Priscila, a Amém. palavra está com você. Eu vou colocar meu relógio aqui, porque, gente, eu falo, tá? Eu tenho que marcar o tempo. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Pode falar o microfone, viu, gente? Eu não me importo, não. Ou fazer joinha, igual a pastora fez. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade, também a pastora Érica, pela oportunidade, confiança, né? Como ela mencionou, quando ela começou a igreja em Delaware, eu vim. E eu falei para ela assim, eu não estou preparada ainda, eu quero sim me envolver mais, eu quero ajudar mais, mas eu tenho muito temor com as coisas de Deus e eu não estou preparada ainda. E eu preciso fechar umas brechas que naquela época estava aberta. E eu falei para ela, me ajuda em oração, vamos orar juntas. Como ela mencionou, oramos juntas, choramos juntas e glória a Deus, né? Eu alcancei a minha bênção e hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho com vocês o que Deus colocou no meu coração. É, e eu não sei se você tem a sua Bíblia, mas se você tem caderno, quiser anotar, eu gostaria que nós abríssemos lá em Lucas 13, no versículo 10. Essa passagem ela fala sobre a cura da mulher, a cura de um enfermo, né? E quando a pastora me fez o convite, eu fiquei nervosa, né? Como eu disse, né, que eu fico temorosa, porque nós não podemos levar a palavra do Senhor de qualquer jeito. E eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer tratar conosco? O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer trazer para as mulheres, né? Porque o tema é reabastecendo. E eu não sei se todas sabem, mas eu tô fazendo fisioterapia porque eu tô com um problema nas costas, né, com dor na coluna. E eu comecei a orar ao Senhor, buscar, e o Senhor falou bem assim, eu senti no meu coração, falei assim, como está a sua coluna? Eu falei, como está a minha coluna? Minha coluna não tá boa, Senhor, eu tô fazendo fisioterapia. E aquilo ficou comigo dias e dias. Eu falei, como está a minha coluna? Como está a minha coluna? E eu não estava entendendo. E quando eu comecei a buscar o que trazer hoje à noite, o Senhor me deu essa palavra, né, que fala sobre a cura de uma mulher enferma. E eu gostaria de ler aqui para vocês, que diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, né? Tinha um problema na coluna, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus
curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para ser curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus, que Jesus realizava. Essa passagem, ela fala sobre a mulher que tinha um espírito que a mantinha encurvada, já havia, eu quero destacar bem essas duas palavrinhas, já havia 18 anos. Quando fala assim, é espírito, ela estava possessa, né, de espírito maligno. E aqui, essa passagem foi escrita por Lucas, Lucas, e ele era um médico. E eu faço uma análise, uma palavra minha aqui. Ele tinha conhecimento de que aquilo ali não era uma cura, uma enfermidade física, mas sim uma enfermidade espiritual. Porque aqui ele fala que ela já estava encurvada há 18 anos e de modo algum ela podia endireitar-se, né? E o que nós podemos aprender com essa passagem? E eu pedi para o Senhor o que ele queria trazer, nos ensinar com isso. A escravidão do inimigo, ela nos limita. A escravidão do inimigo nos limita. Aquela mulher, ela se tornou a casa do inimigo durante 18 anos. Eu não sei o que ela fez, né, para ter ficado possessa, né, ter o espírito habitado nela. Eu procurei, fiz alguns estudos, mas não encontrei, não falo. E quem dá legalidade ao inimigo, ele fica limitado. Por que eu estou falando que ela fica limitada? Ela não podia endireitar-se. E aqui na palavra, o Lucas faz questão de enfatizar que de modo algum ela podia endireitar-se. Então, vocês imaginam, ela sofria 18 anos, ela era encurvada. E quando fala que ela era encurvada, quando a gente vai pesquisar, ela não conseguia, ela só ficava olhando para o chão, né? Você imagina a autoestima dessa mulher. Ela poderia estar com a autoestima baixa, se sentindo envergonhada, talvez não pudesse colocar uma roupa que ela gostaria para, né, se sentir bonita. E com isso, o que eu quero trazer com isso? Que não é somente Satanás que faz as pessoas se curvarem, os espíritos. O pecado, se a gente pode ver isso em Salmos 38, 6, e eu abri aqui, eu deixei já salvo aqui para mim poder falar, para a gente não poder tomar muito tempo, que fala assim, sinto-me, só um pouquinho, gente. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Porque o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele nos deixa triste. O pecado nos faz sentir desmerecedores, né? A tristeza. Nos Salmos... Deixa eu pegar aqui. Café? Então, Salmos 42, 5. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. O sofrimento, temos Salmos 44, 25, que diz assim, pois a nossa alma está abatida, até o pó, e o nosso corpo, como que pegado no chão. Talvez você esteja passando por uma situação, talvez uma injustiça, um sofrimento, e você está se sentindo abatida,
sem forças, né? Como a pastora estava comentando aqui, querendo desistir. Mas nós temos que entender que aqui, quando nós lemos essa passagem, o Senhor a viu, e o Senhor a chamou. Eu imagino assim que o Senhor estava ensinando, aqui na palavra diz que o Senhor estava ensinando na sinagoga. E geralmente naquela época as mulheres não se sentavam à frente, né? Eram os homens. Então eu imagino ela lá atrás, todo mundo em pé, ela chega encurvada, o Senhor a vê e a chama no meio do povo, né? E fala: ai, Senhor, o que que eu fiz de errado? E o Senhor a chama. E com isso, nós temos que ter ciência de que Jesus é o único que é capaz de nos libertar. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que ele vai fazer de tudo para a gente desanimar, para a gente sair do nosso propósito. Mas nós não podemos dar legalidade para o inimigo. E eu quero abrir o meu testemunho aqui rapidinho nessa questão. A legalidade que eu estava, não é dando, porque eu sabia que estava errado. Eu morava junto com o meu marido e não era casada ainda. Eu sabia que eu estava no pecado, porque nós somos conhecedores da palavra e nós sabemos que, por exemplo, quando nós fazemos sexos e não estamos casados, estamos pecando, né? Se estão morando junto, não estão casados, estão pecando. Então, eu sabia, eu tinha conhecimento, né? Então, era uma legalidade que eu precisava fechar. E eu me sentia indigna quando eu conversei com a pastora, eu falei, eu não me sinto preparada, eu não posso fazer parte ainda, porque eu preciso fechar essas legalidades. Talvez alguém aqui hoje tenha uma legalidade que seja fofoca, ou precisa consertar, liberar perdão para alguém. Não sei o que é, você sabe. Então, precisamos fechar essa legalidade. E somente o Senhor Jesus é capaz de nos ajudar, somente o Senhor Jesus é capaz de nos direcionar, mas nós precisamos pedir ajuda a Ele. Amém? E a segunda coisa que nós que podemos aprender com essa passagem aqui também, que Deus colocou no meu coração, que o tempo, ele não limita a Deus. Essa mulher, ela estava com esse espírito há 18 anos. E o Senhor a curou num sábado. Naquela época, curar num sábado, né? Como eu li aqui no versículo 14 do 16, que o chefe da sinagoga ficou indignado. Como assim o Senhor vai curar num sábado? Né? Porque naquela época eles não aceitavam a religiosidade, porque era baseado no Antigo Testamento, que a gente vê em Êxodo, o Êxodo 29, que fala, né, que no sexto dia a gente tem que descansar. Mas o Senhor, nós não podemos limitar Deus, colocar limite no tempo de Deus, né? Eu não sei se você já parou para observar que todas as histórias da Bíblia, todos os homens, as mulheres da Bíblia, quando a gente vai ler, passaram pelo processo do tempo. Tempo para a promessa, para a cura, para a libertação, para a restauração. Lázaro ficou sepultado durante 4 dias. A mulher do fluxo de sangue, o pastor falou domingo passado no culto, sofria com o fluxo de sangue por 12 anos, né? Essa mulher, ela sofria com esse espírito por 18 anos. E temos também o paralítico de Betseba, que tinha aquela enfermidade durante 38 anos. Mas por que isso? Por que todo esse tempo? Por que toda essa espera? Quando eu comecei a orar e perguntar para Deus o porquê do tempo, veio no meu coração que há tempo para todas as coisas, como a gente sabe, lê em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo que você vai ter um momento de solidão, que você vai passar sozinho um processo de cura, de restauração, de perdão, de
de renovo. E há tempo que você vai passar com alguém. E há tempo que essa situação que você está enfrentando agora, que eu não sei qual é, começou. E ela vai terminar. Você não pode desistir, você não pode desacreditar que Deus tem o poder para fazer, ajudar você a passar por esse momento, por essa tempestade, por essa situação. Há tempo para tudo. Essa mulher esperou 18 anos. Talvez nós estejamos esperando 1 ano. Estou esperando quanto? 5, 6. Eu estou esperando há 6 anos, né? Conversando com meu esposo, porque eu creio que o Senhor vai dar. Então, a gente não pode desistir, nós não podemos desistir, nós temos que orar, buscar no Senhor, regozijar-nos, alegrarmos, como aconteceu com ela. Assim que o Senhor a curou, imediatamente ela começou a dar glória a Deus. E eu quero já dar glória a Deus antes mesmo de receber a minha bênção. Ser grata ao Senhor, porque eu sei que há tempo para todas as coisas. Tem tempo, vai começar do mesmo jeito que começou essa situação, vai terminar, porque o Senhor está comigo e é a promessa dele para nós, né? E a terceira coisa, ela estava curvada, mas ela não estava parada. Por que que eu falo isso? Porque aqui fala que ela foi, eu imagino assim, que todos os sábados ela ia na sinagoga, né? Mas naquele dia, quem estava lá na sinagoga ensinando era Jesus, e aquele dia era o dia dela, um dia improvável, mas ela foi. Então eu imagino assim, ela ia todos os sábados. Ela ia todos os sábados. E quando ela foi naquele sábado, ela não ficou em casa reclamando, se lamentando, né? Ela foi para lá, ela foi para a sinagoga, ela foi para o culto, ela foi adorar o Senhor, ela veio participar aqui do Reabastecendo, né? Ela foi para o GPS, ela foi para o ensaio, né? Como a pastora falou que a gente está voltando todas as programações, ela não ficou se lamentando, né? Talvez nós estejamos passando por um momento de desemprego, um momento de uma luta em casa, né? Um desentendimento com o esposo, uma doença, uma enfermidade, uma conta, uma situação financeira a qual nós não estávamos esperando. Mas não pare de adorar ao Senhor, não pare de louvar ao Senhor, não pare de acreditar que Deus é contigo, que vai dar tudo certo, porque vai dar tudo certo. O Senhor a curou, né? O Senhor a libertou. E, para finalizar, ele, no finalzinho aqui, no versículo 16, ele a chama de filha de Abraão. Naquela época, a filha de Abraão era quem era filho de Abraão, mas ser chamado de filho de Abraão era uma honra, né? Porque era da linhagem de Jesus, né? E Jesus, por chamar ela de filha de Abraão na frente de todo aquele povo, ele deu um lugar de honra para ela. E eu quero dizer para você que o Senhor tem um lugar de honra para você e para mim, porque nós somos filha. Ele nos chama de filha e nos reconhece, independente de qualquer situação, independente de qualquer tempestade que nós estejamos vivendo. O Senhor nos chama de filha, né? E que essa noite, que esse dia, nós possamos ter a certeza de que Deus está conosco e que Deus endireita sim a nossa vida. Não limita o tempo de Deus, não importa quanto tempo você está esperando ter um milagre, o nosso milagre, que eu também me incluo nisso, o Senhor, ele vai fazer, porque ele é Deus do impossível, né? E eu gostaria de orar para a gente poder terminar, 5 minutos, 20. Eu marquei aqui. Eu gostaria de orar e a gente poder abrir para um bate-papo, para pedir de oração, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Pai, por cada mulher que está aqui, cada família representada. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que com todos os problemas, com todos os desafios, o Senhor é conosco. Nós sabemos que o Senhor tem o poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, muito mais daquilo que nós desejamos.
E nós sabemos, ó Pai, que há tempo para todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a esperar no Senhor, nos ensina a buscar no Senhor, a nos regozijar no Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Obrigada por cada situação, Jesus. Nos fortaleça, nos reabasteça, Jesus. E que a cada mulher que esteja aqui esta noite, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com o que elas precisam, com o que eu preciso também, Pai. Em teu santo nome, Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém.